Você sabe qual que são os 5 principais pilares de uma empresa e por que, se você não seguir eles de forma correta, a sua empresa pode falir, assim como muitas empresas falem dentro dos 5 primeiros anos de funcionamento no Brasil? A empresa, ela tem 5 pilares essenciais, seja ele o coração, o cliente, o caixa, a cadência e a cultura. Enquanto esses 4 últimos pilares são mais técnicos, coração é o mais pessoal dentre esses 5 e é um dos mais importantes, porque além de determinar a forma que você vê, que você trabalha dentro da sua empresa, ele é um guia e um norte para estabelecer a forma que você vai lidar com todos os problemas e frustrações que uma empresa pode trazer, além da instabilidade que ela pode ter, porque é na questão do coração que você encontra o propósito. E é por isso que nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre o coração, sobre o mais importante na vida do empreendedor, a forma que ele estabelece no propósito e a motivação de fazer o que ele faz no dia a dia. Bom, o que é o coração? O coração, além de um órgão, ele é o propósito. E para você estabelecer o propósito, você tem que seguir algumas regras. Um propósito não pode ser algo vago, algo sem delimitações. Se você dizer, o meu propósito é ajudar pessoas, é belíssimo, é algo digno. Porém, é algo romantizado, onde que você não tem limitações, não tem objetivo, delimitações. É algo ideológico. E nossas ideias, o nosso ideal, ele não tem limites. E isso pode ser um problema quando se traz para a vida real. Porque a vida real é algo limitado, é algo restringível. Seja pelo tempo, seja pelas condições financeiras, seja pelo momento. Então, para você estabelecer o seu propósito, você tem que responder algumas perguntas, que seriam elas: quando, como, de que maneira, por que é bom para você e por que é bom para os outros. Veja bem, o propósito, ele é algo que tem que ser prazeroso para você e tem que ser algo valioso para os outros, porque ele é um motivo de você trabalhar e é uma forma de você ter renda a partir daquilo. Então, você respondendo essas perguntas, você consegue estabelecer de uma forma muito mais clara e delimitada o seu propósito. Tem que deixar bem claro que o propósito, ele acompanha a evolução humana, vamos dizer assim, a sua evolução como pessoa. E as pessoas, elas são mutáveis. Os objetivos, os pensamentos, os propósitos, eles mudam com o tempo. Porque as pessoas mudam com o tempo. A situação, todo o cenário e contexto que você vive muda com o tempo. Então, tudo bem o seu propósito mudar com o tempo, desde que ele siga essas limitações e que faça sentido para o momento que você está vivendo. A partir disso, existe uma ferramenta que, desculpe minha pronúncia japonesa, se chama Ikigai, ou Ikigai, que significa basicamente a razão de ser. O Ikigai, ele tem 4 áreas principais que a junção delas determinam pontos importantes. E aqui eu peço permissão para ler minha cola, porque são pontos que eu não decorei, mas eu fiz o meu e inclusive eu vou deixar aqui na imagem, enquanto eu leio, o meu, como foi feito. Vamos lá, existem 4 pilares essenciais referentes ao Ikigai, ou Ikigai, né? É a paixão, é a missão, a vocação e a profissão. A paixão, ela se liga com a missão e que estabelece o que você ama fazer. Então, a junção da paixão com a missão é o que você ama fazer. A missão se liga com a vocação e, obviamente, com a paixão. E a junção de missão e vocação é o que o mundo precisa. A vocação e a profissão, ela estabelece o que eu posso ser pago para fazer. Enquanto a profissão e a paixão estabelece aquilo que eu faço bem feito. Aqui nós vemos diversos pontos, como principalmente o que eu posso ser pago para fazer. Aquilo que você quer prestar, aquilo que você quer trabalhar com isso, tem que ser algo pagável, tem que ser algo que as pessoas veem valor nisso. Não adianta de nada você ser a pessoa mais
mais habilidosa, a melhor pessoa em carregar ovo na colher, você ninguém vai pagar por isso. Mas se você for a pessoa mais habilidosa em jogar futebol, você vai ter pessoas, você tem demanda para aquilo. Cada um desses pilares, eles têm que ser analisados em conjuntos, obrigatoriamente. Porque existe a seguinte premissa. Se você ama fazer alguma coisa sem ninguém precisar disso, ou seja, se você é o melhor e você ama fazer aquelas corridas de ovos com a colher, mas ninguém precisa disso, não deixa de ser um hobby, né? Ninguém vai pagar por isso, é apenas um hobby. Agora, se o mundo precisa disso sem você ser bom, é apenas frustração. Se você se o mundo precisa de jogadores de futebol, mas você não é bom jogando futebol e você quer comercializar ser jogador de futebol, é apenas uma frustração, porque as pessoas não vão ver valor em você como um produto. O Ikigai, ele traz a importância de que cada um desses pontos tem que ser analisado de forma específica, de forma detalhada. E aí a gente quebra a questão da romantização, que foi falado no tópico anterior, que um problema na questão de criação de propósito. Então, o Ikigai ele é quase como um guia de como você deve achar o seu propósito. E, inclusive, ele já determina o produto que você vai vender, já que você tem que pensar no que as pessoas estão dispostas a pagar e como você vai fazer isso sendo que você ama aquilo que você vai fazer. Bom, como eu disse que eu ia mostrar o meu Ikigai, ele segue, provavelmente está aqui na tela. Então, aqui analisando o Ikigai, eu cheguei à seguinte frase. Analisando o meu Ikigai, né? Eu cheguei à seguinte frase. O meu objetivo e o meu propósito nesse momento da minha vida, nesse contexto, é ajudar os pequenos empresários que fazem tudo sozinhos. Atender, vender, agendar, fazer o follow-up, a saírem do modo operacional de 12 horas por dia em tarefas repetitivas para terem espaço real para crescer o próprio negócio. A minha ideia principal e o meu propósito, uma coisa que eu amo muito é que durante a minha vida eu tive muitos exemplos de pessoas que empreendiam e eles faziam coisas repetitivas diversos dias seguidos, trabalhando 12 até 14 horas por dia e perdiam o que era o mais importante na vida deles, que era o tempo para fazer ou aquilo que é mais essencial para o negócio, ou aproveitar com a família, ou aproveitar com tempo livre, ou qualquer coisa desse gênero. Basicamente, eles vendiam um tempo e eles não conseguiam recuperar isso de forma alguma e acabavam não crescendo. Então, esse era o meu objetivo. O meu objetivo atual, resumindo essa frase, é dar tempo e gestão para os empreendedores para poder devolver aquilo que é o mais importante para eles, que é aquilo que eles não conseguem comprar e aquilo que eles gastam todo dia, que é o tempo disposto. Então, dentro dessa frase que chegou ao final, eu tenho basicamente as seguintes perguntas. Para quem eu vou fazer isso? Que são os empresários, pequenas e médias empresas principalmente, que fazem tudo sozinhos. Quais são os sintomas? Eles estão presos em tarefas repetitivas, às vezes 10, 12 horas por dia, e não conseguem sair desse ciclo. Por que sou eu? Como eu disse, eu tenho essa experiência, eu vi isso, eu cheguei a empreender dessa forma, advogando, e eu conheço diversas pessoas, diversos amigos empreendedores que vivem nesse ciclo. Eu acho que atividades principalmente repetitivas, que podem ser terceirizadas e descentralizadas, são de extrema importância de você fazer isso. Eu acredito que um defeito muito grande dos empreendedores é que eles veem o negócio que eles têm, como algo a ser controlado por eles. E muitas das pessoas centralizam esse controle nas suas próprias mãos e não permitem crescer descentralizando as atividades. Então é por isso que eu tendo essa experiência, eu tendo contato diário com esse tipo de pessoa, eu vejo uma dor muito grande dos empresários que muitas das vezes empreendem para ter tempo, para ter liberdade, tanto financeira quanto temporal, e acabam ficando presos nesse ciclo. Eles acabam ficando presos, né, em tudo aquilo que eles procuram de ter. Referente a outra, o porquê isso é bom para os outros. Na verdade,
um, um empresário com mais tempo, ele pode utilizar esse tempo para diversas coisas possíveis. Obviamente, eu citei vários exemplos aqui de passar um tempo com a família, para aproveitar mais o tempo, mas o empresário que descentraliza as suas atividades, eles conseguem focar também em áreas que são muito mais importantes. Exemplo, um advogado que descentraliza o atendimento ao cliente, criando um bot de atendimento tanto para vendas, qualificação e atualização de processos, consegue focar muito mais na produção das peças, né? Na produção técnica das peças, no preparamento, na preparação para os casos em audiência. Né? Então, é muito mais... você consegue utilizar o seu tempo ou realocar o seu tempo nas atividades mais importantes do seu negócio. Como você pode ver, a minha frase, a minha motivação é ajudar as pessoas. Né? Assim como no começo eu falei que ajudar pessoas é uma coisa nobre, mas é uma coisa superficial, o meu objetivo principal é ajudar. É ajudar pequenos e médios empresários a saírem desse ciclo vicioso e devolver o que é mais importante para eles, o tempo. Mas isso é algo muito mais determinado, isso é algo muito mais estabelecido. São pequenos e médios empresários que eu vou focar. Eu quero estabelecer isso dentro desse prazo de 1 ano, de criar uma comunidade mais forte a ponto de estabelecer e doar o tempo que eles tanto merecem. Então, o meu propósito é muito mais estabelecido. O meu propósito é muito mais claro do que simplesmente ajudar pessoas. E isso estabelece limitações também. O meu serviço, o que eu quero fazer, ele não é focado em empresas gigantescas. Ele é focado em aqueles empresários que estão trabalhando dia a dia, estão fazendo o serviço acontecer. Que se faltar um dia, eles perdem agendamentos, eles perdem vendas, eles perdem serviço. Então, se uma grande empresa vier me procurar, eu tenho o propósito e eu tenho a ideia estabelecida de que eu posso recusar prestar o serviço para esse tipo de empresa, porque eles não atendem ao público-alvo desejado, não atendem ao meu público-alvo desejado. Porque eles têm tempo, eles têm pessoas para poder fazer a descentralização. Então é muito mais claro e muito mais fácil de eu lidar com as distrações da vida. E como eu disse, a vocação, a motivação e o propósito, eles acompanham você enquanto você tem aquele tipo de pensamento, né? Assim como as pessoas são mutáveis, assim como falei, a motivação também. Não é uma sentença de morte, uma sentença de vida que vai lhe acompanhar durante todo o seu trajeto. Ele é algo que vai estar lhe acompanhando nesse momento. Então, digamos o meu exemplo, né? Acabei de falar sobre grandes empresas, mas assim que talvez eu acreditar que esse propósito de vida que eu tenho nesse momento de ajudar pequenas e médias empresas for preenchido, eu posso me sentir livre para poder mudar meu propósito de vida, né? Eu pessoalmente acredito que assim que eu conseguir formar esse propósito de vida, dele estar bem estabelecido, ou a ponto de eu perceber que ele consegue se gerir sozinho sem a minha própria presença, e novamente aqui eu digo a questão da descentralização, se o negócio não precisa mais de mim fisicamente, eu posso correr atrás de outros sonhos e deixar esse negócio se gerindo sozinho, que eu acredito que esse é o objetivo de empresários, ou pelo menos deveria ser. Eu provavelmente partiria para um dos meus sonhos, que seria de internacionalizar a cidade de onde que eu venho. É uma cidade do interior do Brasil, ele é do estado de Goiás, e ele não, apesar de ser uma cidade que recebe muita imigração do Brasil, né, são imigrantes brasileiros que vão para minha cidade, não existe imigrantes internacionais, não existe pessoas internacionais que vão para lá. Então, e é até engraçado, porque quando você escuta inglês dentro da minha cidade, as pessoas tendem a olhar meio estranho, tipo, não de julgamento, mas olhar de forma curiosa. E eu tenho a vontade e o objetivo, né, se Deus quiser, de internacionalizar as cidades.
a minha cidade. Eu atualmente moro na França, vou voltar para o Brasil pelo próximo ano para ficar no Brasil. Atualmente eu moro em Toulouse, aqui na França, e mesmo sendo uma cidade que tem 3 vezes menos habitantes que a minha cidade, eu sou de Goiânia, existem muito mais imigrantes internacionais aqui, né? Eu sou um deles. Então é muito mais comum você ver espanhol, você escutar espanhol, você escutar inglês. E eu tenho um objetivo de trazer isso para Goiânia, seja por meio da educação, seja por meio do trabalho. Mas eu acredito que por meio da educação seria a melhor forma. Esse é um objetivo, não é um propósito que eu delimitei, né? Tanto que eu nem sei como eu tornaria isso monetizável, mas talvez um pouco mais para frente, sim, eu trabalharia de fazer isso. Então, uma coisa que você tem que estar ciente é que o propósito muda. Você só tem que preenchê-lo, né? Então, se o meu propósito atual é trazer liberdade de tempo e organização para pequenas e médias empresas, eu vou mudá-lo quando eu me sentir que esse propósito foi preenchido. Bom, falando nisso, falando na questão de propósito, preenchimento de propósito, primeiro que eu vou pedir, digita aqui abaixo, qual que é o seu propósito de vida nesse momento? E se você não saber, você vai responder a seguinte pergunta. Se você pudesse expor, se você pudesse falar, se você pudesse exteriorizar o seu desejo atual, livremente, sem nenhum julgamento, até porque estamos aqui, somos empreendedores, e eu acredito que nós somos os mais loucos na face da Terra, então julgamento não deveria estar presente no nosso círculo. Então, se você pudesse expressar o seu desejo de forma mais livre e espontânea possível, qual que seria esse? Qual que seria o seu desejo? Deixa aqui embaixo, que eu quero saber, a gente pode conversar sobre, a gente conversa sobre, porque provavelmente esse é o seu propósito. Talvez precise de refinamento, né? Respondendo as perguntas que eu já estabeleci, que eu já disse, mas provavelmente esse é o seu propósito em vida. Uhum. Né? O seu propósito em vida nesse momento, vamos dizer assim. Existe uma frase, uma forma de analisar o propósito que foi feito por Viktor Frankl no livro Em Busca de um Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que é muito importante para mim. Tive que pegar o nome aqui porque eu não lembrava de cabeça. Viktor Frankl ele analisa o propósito como uma energia vital. É algo que, se você não tem, o que é fraco, você estaria morrendo aos poucos. Imagina da seguinte forma: se o seu propósito como empresário é ficar rico, uma hora você pode alcançar esse propósito e você perdendo o propósito, você não teria motivos de continuar a empreender. Então a sua motivação ela morre com aquilo, assim como a sua empresa morreria. Mas se você tem um motivo de, bom, que nem eu, de ajudar os pequenos e médios empreendedores lhe dando tempo, essa motivação ela nunca vai ser preenchida. Ela é uma motivação forte, porque eu vejo que o tempo é essencial para qualquer pessoa. Então, assim como eu quero ser livre de tempo, eu quero que as pessoas também sejam. E, portanto, eu tenho uma motivação para, independente dos problemas enfrentados, dos desafios enfrentados, eu tenho essa energia vital. E a ideia é isso. O propósito ele é mais do que uma simples regra. Ele é uma energia que tem que lhe guiar na sua jornada, né? Seja seja empresarial ou de empreendedorismo, ou seja em qualquer coisa que você faz da sua vida. Mas, Victor, eu até tenho um propósito muito bem estabelecido. E eu já pensei muito nisso. Eu gastei anos e anos da minha vida pensando sobre o propósito da minha vida, mas eu não sei o que eu sou bom. Eu tô perdido. E eu entendo você. Eu muitas das vezes já fui assim. Eu sou assim até hoje, diga-se de passagem. Tanto que na minha vida acadêmica eu já fiz muita coisa. Eu sou formado em Direito, advogado, com AB. Eu sou formado em Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
E atualmente eu estava fazendo mestrado em Direito do Comércio Internacional mesmo, odiando direito. Tanto que eu tô saindo no primeiro ano e estou voltando pro Brasil agora. Então eu compreendo, meu querido gafanhoto, compreendo muito essa ideia. Então, vamos lá. O que é importante você saber? Eu não gosto de falar de questão de talento, mas afinidade. O que você tem afinidade para fazer? Assim, Robert Greene, ele analisou a vida de diversos mestres que existiram nessa vida. E eu vou citar os nomes aqui que eu anotei. Sócrates, Mozart, Da Vinci. E o Robert Greene, ele estava procurando pontos em comum entre esses mestres, os pontos mais importantes desses mestres que tornaram eles as pessoas que eles são hoje. E a resposta não podia ser mais simples do que eles simplesmente são humanos. Ah, não, mas como assim? Os caras eram geniais, eles eram humanos. E humanos são especificações, eles são únicos, eles têm coisas únicas. E basicamente, eles só exploraram aquilo que eles têm afinidade com a sua uniquez, com aquilo que os tornava único. E eles fizeram isso repetidas e repetidas vezes. Então, basicamente, o que tem de mais comum entre todos esses nomes que eu falei, esses mestres, e você pode analisar todos os outros que você quiser, pensar, Elon Musk, Jobs, Bill Gates, todos eles têm singularidades que você provavelmente também tem. Você tem algo que te diferencia de todas as pessoas, assim como eu também tenho. Você só tem que focar nisso. Você tem que pegar essa diferenciação e que você tem uma facilidade em fazer e focar nisso. E você trabalhar várias e várias vezes. É esse mergulho na própria singularidade que molda um desenvolvimento pessoal muito mais específico. Propósito não se copia do concorrente, se escava na sua própria vivência. Essas frases são extremamente importantes, né? A singularidade, ele molda o seu desenvolvimento pessoal. Aquilo que você faz de forma única é o mais importante para o seu desenvolvimento como pessoa e na questão profissional. Para fechar, então, o oitavo ponto que eu gostaria de estabelecer aqui é simplesmente prática cria naturalidade. Não existe nenhuma habilidade que você não consiga desenvolver. Tudo está ao nosso alcance, inclusive mais fácil do que era anteriormente. Se você quer ser um desenvolvedor, um programador, você consegue estudar. Se você quer ser um jogador de futebol, você consegue estabelecer essa meta. Não quer dizer que você vai ser o melhor, o Messi da vida, mas você consegue alcançar aquilo, desde que você determine tempo e esforço para você desenvolver e lapidar essa habilidade que você tem. Dizem que quanto mais você faz algo, mais natural fica, e é verdade, né? Quanto mais você pratica algo, mais você estuda algo, mais você se dispõe a fazer aquilo, mais natural e mais fácil fica, a ponto de chegar um momento de nem parecer que você está se esforçando para fazer, né? Hoje os meus vídeos aqui, por exemplo, podem não ser os mais refinados possíveis, a minha fala pode ter essas cacuetes que são ou coisa do tipo, ou que repetem as primeiras letras da palavra. Mas se eu continuar fazendo isso, daqui 4, 5 meses a diferença vai ser perceptível. A oratória vai ser bem melhor, a forma que eu me comporto, que eu me articulo, a linguagem corporal vai estar evoluída. Então, não importa se você não sabe fazer algo agora, se você está disposto a estabelecer essa meta e alcançar e desenvolver essa habilidade, se você está disposto a pagar o preço para desenvolver essa habilidade, ou seja, dar tempo da sua vida para desenvolver, estudar, praticar e tornar cada vez mais natural, você vai alcançar. Beleza, recapitulando o que nós falamos nesse vídeo.
Existem 5 pilares que toda empresa tem e que você deve seguir como empresário, sendo ele coração, cliente, caixa, cadência e cultura, né? Lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre um desses 4 que faltaram e a gente vai seguindo assim até falar sobre todos eles. Nós falamos sobre o método que eu não vou lembrar o nome aqui agora, calma aí, sobre o Ikigai, que determina o seu propósito referente à paixão, vocação, missão e profissão. Nós falamos como funciona o seu propósito em prática, como a vocação ela é mutável e dependendo da época da sua vida ela vai se moldar a sua situação. A questão que os mestres têm em comum referente à sua singularidade e a forma que eles se veem e a forma que eles atuam, né? Principalmente focando na sua singularidade de forma primordial e que a prática gera naturalidade. Então, eu pedi durante o vídeo e eu vou pedir novamente. Vocês, por favor, respondam aqui embaixo se eu pudesse expor o seu desejo livremente, se você pudesse expor o seu desejo livremente, sem julgamento nenhum, qual ele seria? E se você já tem um propósito, qual que seria o propósito que você tem, certo? E, por fim, um pedido do fundo do meu coração. Peço que você curta, que você siga a gente, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, né? É de graça, vai me ajudar bastante e pode ajudar eu a completar o meu propósito de vida, assim como eu quero ajudar vocês no seu propósito, para você alcançar e poder preencher a sua empresa. E só recapitulando a mensagem que foi feita no meio do vídeo também, a Ignite Desk está com 10% de desconto para quem entrar em contato comigo, para a gente fazer a nossa video call e analisar se a minha proposta ela é pertinente à sua empresa ou aquilo que você quer construir, a sua futura empresa. E o Ignite Forge está com as inscrições abertas. Se você gostaria de estudar comigo, se você gostaria de conversar diretamente comigo e ter um produto para vender, agora é o momento. Temos vagas, ou planejamos ter vagas limitadas para ser um grupo mais exclusivo e eu poder dar atenção para todo mundo. E é isso. O que eu quero pedir para vocês, botem em prática. Achem o seu propósito e vamos correr atrás de realizar os seus objetivos também.